O senhor citou o pacote de gastos e tudo mais que chegou no Congresso. A minha pergunta que é fácil de fazer, eu sei que é complicada, mas a gente quer te ouvir. Se o Congresso cobra que sejam feitos cortes e tudo mais, tem que cortar e representa a população fazendo isso, assim, obrigada a todos os parlamentares por fazerem essa cobrança, porque é um olhar da população. Mas por que quando o pacote chega no Congresso, não, isso aqui não vai cortar, não, mas isso aqui não pode cortar, isso aqui, aí vai esvaziando. Para a gente que vê de fora é difícil entender, porque se cobra tanto por cortes, por que quando chega o assunto no Congresso, isso aqui não pode, isso aqui não vai quê? Que tipo de interesse o Congresso defende? É o da população ou é de alguns grupos que dominam o dinheiro brasileiro? Olha, a sua pergunta é extremamente importante, até para quem está nos ouvindo. Primeiro, o Congresso ele é heterogêneo, ele não é um bloco monolítico, como deve ser o governo, por exemplo. O governo tem uma agenda e necessariamente uma liderança na condução dessa agenda. Esse governo se omitiu na reforma tributária. Nós estamos aí com uma reforma aprovada com quase 400 bilhões de renúncia fiscal. Não é por acaso que nós vamos ter aí o maior imposto de valor agregado do mundo, acima de 29%. Então, quem não teve lobby ou quem não gritou mais, não foi beneficiado pelos benesses que foram oferecidos, né, por aqueles que conduziram o processo de reforma dentro do parlamento e que não foi o governo. O governo se omitiu criminosamente. O governo não busca a interlocução com o parlamento no sentido de fazer um grande pacto a favor do Brasil. Se o governo dissesse, eu vou abrir mão, por exemplo, de fazer investimentos que eu não tenho suporte financeiro, e vocês do parlamento deveriam abrir mão de um percentual do recurso discricionário que está disponibilizado através das emendas. E eu não falo nem das emendas impositivas individuais, eu falo dessas emendas de comissão que se transformaram em moeda de troca, né, e de cooptação de parlamentares para fazer eventuais maiorias dentro do Congresso com a cumplicidade do governo do Partido dos Trabalhadores. Esse pacote que chegou, eu afirmei desde o início que ele é inócuo. Ele não tinha nenhuma efetividade. Quando você fala que ele foi desidratado, na questão do BPC, por exemplo, veja, a política de salário mínimo do governo, além de ser absolutamente estéril, porque não significa ganho real para o trabalhador brasileiro, que não deu causa a essa produtividade, e quem ganha o salário mínimo no Brasil, talvez 10% da nossa PEA, da nossa população economicamente ativa, impacta fortemente nas contas públicas, porque pressiona a Previdência e BPC. Né? Então, o governo faz tudo errado, então ele perde a credibilidade e perde a legitimidade de fazer o debate de forma séria. Eu fiz 2 emendas por ocasião desse pacote, que eu gostaria de falar aqui em público, que não foram aceitas. A primeira, que o governo deixasse de mise-en-scène e de cortina de fumaça, e de fato, ato contínuo aprovação, a PEC, que determinou a contenção dos supersalários, nós votássemos o projeto que já está pronto no Senado da República, na CCJ, já tendo passado, inclusive, da Câmara. Há 2 projetos distintos. Um, com uma série de modificações feitas pela Câmara, que dá 33 sessões diferentes, colocando uma série de rubricas orçamentárias do Judiciário, do Poder Público, do Executivo, como verba indenizatória, onde não incidiria o teto nem imposto de renda. Né? E há um outro do Senado da República, que foi votado no Senado, que seria o texto que nós defenderíamos, com 14 ou 15 sessões de diárias, né, de férias, ou seja, situações normais do trabalhador. Mas o governo não aceitou votar um projeto de emenda ordinária, com apenas maioria eventual, tendo o quórum a maioria dentro do parlamento. Ou seja, estava fazendo uma cortina de fumaça. Eu mostrei isso para ele. Segundo, nós fizemos uma emenda chamada Emenda 16, foi um destaque ao primeiro projeto, que foi o PLP, onde dizemos o seguinte: se a gente revogasse a banda do resultado primário, porque você diz, olha, eu vou ter déficit zero, mas 0,25 para baixo ou 0,25 para cima. Se você revogar a banda, dá 30 bilhões de economia. Certo. Se você for para o centro da meta. Se você não cumprir as metas, o artigo 167 da Constituição Federal, que falava de improbidade administrativa, não permite, por exemplo, que haja aumento de funcionário público quando há um grau de insolvência na economia brasileira, que é um fato. Mas o governo, no dia 31 de dezembro, agora, mandou uma medida provisória para
promulgou a medida provisória, dando 18 bilhões de reais de aumento aos funcionários públicos e aos cargos comissionados, como se estivesse sobrando dinheiro. E essa é uma Senador, despesa permanente. Ela continua para os anos subsequentes. Se você senador, tiver crescimento de dívida, não, eu posso listar aqui uma série de possibilidades de fazer um ajuste fiscal sério. Agora, realmente, retomaria muito tempo do programa. Mas a nossa emenda dava 135 bilhões de reais de economia efetiva no ano subsequente. E o governo simplesmente ignorou. Pelo contrário, acresceu o aumento de salário para servidores, não colocou na LOA os 8 bilhões dos fundos de transição da reforma tributária e, por ocasião do pacote fiscal, abriu espaço para gastar mais 5 bilhões no Fundeb. Isso é uma piada, uma brincadeira, não é à toa que a economia, através do mercado, entendeu que isso não levava para canto nenhum e nós estamos vendo, literalmente, a economia derreter. Tem muito mais pergunta para fazer para o senhor. Eu queria aprofundar sobre a questão do salário mínimo. O senhor responde que esse reajuste recente é artificial porque as pessoas estão com seu poder aquisitivo prejudicado, né? Mas então, na sua avaliação, tem que ter ou não a política de valorização do salário mínimo acima da inflação? Muitas pessoas têm na memória ali 2001, início da gestão de Lula, quando o mínimo era de R$ 180. Hoje chegou a 1.518, claro, vários governos, várias políticas aconteceram em meio a isso. O senhor acha que tem que ter a valorização do salário mínimo no Brasil? Só pode haver aumento de salário, Basília, se houver ganho de produtividade. Quando se dá aumento de salário sem esse ganho de produtividade, você impacta negativamente na economia. Você gera um efeito contrário do que se espera na política econômica, eu estou falando. Ao contrário do que se espera, e é o que aconteceu de fato, ao invés de você aumentar o poder de compra da população, você gera um desajuste na economia, e esse é apenas um dos aspectos. Aí, o que está acontecendo com o salário mínimo. Você dá um aumento, teoricamente, acima da inflação, que é real, mas, de fato, e aí eu peço aí o testemunho de quem está nos assistindo agora na televisão ou pela internet. Perguntem a quem recebe o salário mínimo se ele está melhor ou pior do que em 2022. Como é que está o seu poder de compra com essa política que o governo federal instituiu, que é uma política que, na verdade, prejudica as contas públicas, porque aumenta o custo de manutenção da Previdência e do BPC e, ao mesmo tempo, gera um efeito contrário do que se imagina, porque, de uma forma geral, a economia está se deteriorando, nós estamos perdendo a capacidade de ter uma moeda forte, de se ter investimentos na economia pelo crescimento do juro futuro, né? Então, é uma espiral negativo e populista e irresponsável.